Não se assustem. Bom dia a todas, a todos. Eu agradeço o privilégio e a bênção de ter sido convidado, não só pelo Padre Paulo, mas pelo colegiado desta comunidade, para fazer uma alocução. Eu considero que exercer um mandato de deputado é uma função transitória. O que me define na vida, mais do que o que está aqui no belíssimo folheto dessa celebração eucarística, claro, é a minha fé, as pessoas que me ajudam a ser o que sou no que tenho de bom e a profissão que eu escolhi, que é de professor. Então eu sou um velho professor e estou deputado. Pelo que foi dito de mim ali na apresentação, eu já poderia ficar cheio de orgulho e pedir até para ser canonizado. Mas vocês sabem que toda apresentação formal, em qualquer evento, ela é sempre assim, exagera em eventuais qualidades e esconde totalmente os pecados e as limitações do indivíduo. Também não serei eu a falar deles aqui, né? Mas, de qualquer forma, eu sou, como dizia e diz ainda, porque eu acredito na eternidade de quem vive a plenitude do amor e da solidariedade, como diz ainda Eduardo Galeano, nós somos o que fazemos e, sobretudo, somos o que fazemos para mudar o que somos. E eu tenho uma pretensão ousada, que esses 35 minutos de conversa aqui sejam uma continuidade do que estamos fazendo e praticando desde que entramos aqui no templo. Quase que uma oração, uma conversa profunda entre nós e com Deus. Que Deus me ilumine para conseguir pelo menos esse plano de comunicação. O Papa Francisco, essa figura abençoada, ele gosta de assinar Franciscus, em italiano, e colocar uma qualificação, servo dos servos de Deus. Então, para qualquer situação, sobretudo quando a gente fala da política, é preciso afastar toda idolatria, toda tentação de poder e reconhecer que, na verdade, todos, sem exceção, os que se julgam mais poderosos dos poderosos, senhores de todos os exércitos, de todas as corporações econômicas, de todas as igrejas, somos súditos do todo-poderoso amor e absolutamente iguais. E isso não nos deve levar a uma posição de sujeição e submissão, de uma humildade que significa apequenamento e anulação. Não, isso significa afirmação da própria dignidade, da qual cada um é portador como criatura divina e que deve também reconhecer no outro, em especial aqueles que foram jogados à margem da sociedade. O Francisco, e olha a minha responsabilidade, né? Porque graças a meus pais queridos, que estão aqui também, embora já tenham partido desse mundo, meu pai, um Francisco lá de Alto Longá, no sertão do Piauí, minha mãezinha, aqui de Santa Rosa do Viterbo, interior de São Paulo, eles resolveram me batizar com o nome de Francisco e eu me tornei um aficionado pelo Francisco il Poverello lá de Assis.
onde vivi numa celebração como essa, uma profunda emoção quando estive lá uma única vez. Mas algo também que marcava o Francisco e deve marcar o cristão, e Dom Helder falava muito nisso, no princípio da alegria, afinal somos seguidores de um ressuscitado que superou a mais violenta das alienações, que é a morte. A gente deve ser portador da alegria. E o Rafael Correa, que é o presidente do Equador, ele teve num encontro recente com o Papa e contou uma história saborosíssima, que o Papa, ao recebê-lo, para preparar a visita dele nesse país irmão de Nuestra América, disse o seguinte: ô Rafael, você sabe que tem uma fama aí injusta, que todo argentino é arrogante, é metido, né? Pois não é que disseram, quando eu fui escolhido Papa, que eu ia querer me chamar Jesus II? Prefiro Francisco, servo dos servos de Deus. Por que eu faço essa comprida introdução? Porque quando a gente discute crise política, onda conservadora, avanços democráticos, temos que partir desse princípio que está no Evangelho de Marcos. Política é serviço. E mais, todo mundo é político. Eu já vi que na oração dos fiéis, que agora são observadas por gente do Brasil inteiro, as orações dos fiéis aqui dessa comunidade, que bom, né? Tomara que eles rezem conosco sempre, escutem a prece. Mas eu vi que está ali, e que todos rezaremos, para que a gente supere a chamada classe política e encontre em cada um de nós força para exercer o seu protagonismo. Eu quero dizer a vocês que não existe a classe política. Claro que a maioria que está exercendo uma função pensa que sim, mas na verdade as classes se definem pela posição que ocupam na sociedade, no mundo da produção e do trabalho. Não dá para a pessoa achar que vai fazer parte de uma classe especial, com imunidades, privilégios, e essa é a casta da política. É preciso romper com essa ideia. Quem está exercendo, como Toninho Vespoli, que vi aqui, e ele sabe muito bem disso, um mandato de vereador, está a serviço, e transitoriamente. Isso não é profissão. Vereador, deputado, prefeito, governador, senador, presidente, ministro, secretário. Isso é uma função de serviço. E talvez a essência da crise política que a gente viva no Brasil, e que não é de hoje, seja exatamente essa: o distanciamento cada vez maior daqueles que são mandatados pelo povo por uma função de serviço em relação a esse próprio povo. Vão para lá e se esquecem do povo, que só é lembrado na hora da eleição, do pedido, do voto. Nós temos que viver essa dimensão do serviço como libertação, como emancipação pessoal e coletiva de todas as opressões. E esse processo nunca é solitário e individual. Outro grande cristão que está aqui, embora tenha nos deixado fisicamente, chamado Paulo Freire, ele dizia: ninguém liberta ninguém. Os seres humanos se libertam em comunhão. E é essa perspectiva que a gente tem. O cristão é, por definição, pela essência da sua fé, alguém que está sempre num processo de libertação, comunitariamente. Thomas Merton, místico, teólogo, diz: nascemos egocentrados, e esse é o pecado original. Portanto, a dimensão da política está nesse processo de libertação, que é sair de si mesmo. E isso é um desafio para todos nós. A beleza do Evangelho, que nos comove, está aí. Mais do que proclamar a fé em Jesus, como muitos fazem,
é fundamental viver a fé de Jesus. E quando os seus apóstolos vão perguntar quem vai ocupar o espaço de mais visibilidade, de mais poder ali no reino dos céus, ele, com todo o seu carinho e ternura fraterna, repele essa indagação e pergunta: vocês estão preparados para viver aqui na sua missão aquilo que nos eleva, que é sim o sofrimento percebido no seu valor redentor, a perda. Eu sei que essa missa também é em memória dos que já se foram, e a dor da saudade é imensa. É também pedindo por quem está enfermo, e isso nos faz sofrer, sem contar a injustiça, a miséria, a fome, a opressão, tudo que é sofrimento social, tudo que é pecado coletivo. Se a gente não enfrenta essas situações, nós não nos libertaremos nesta perspectiva da superação desse pecado original, que é o egocentrismo. Eu, ontem de manhã, numa padaria do Rio de Janeiro, do bairro do Catumbi, lembrei de Pedro e Paulo, cuja festa se celebra hoje. E vi, Paulo era mais intelectual, era um pregador, era um estudioso. Pedro era rude, pescador e mais simples. E eles, embora tenham tido muitas divergências na vida daquele cristianismo originário, antes da igreja, inclusive, ser incorporada pelo Império Romano, que nos trouxe muitos problemas até hoje, eles eram muito diferentes e, no entanto, viveram o mesmo sacrifício, o mesmo suplício, a mesma perseguição, a mesma tortura e a mesma morte. E eles constroem na sua diversidade essa comunidade de fiéis na perspectiva da libertação. Esses, os fundadores. E nessa padaria não tinha nada escrito sobre Pedro e Paulo, tinha sobre Cora Coralina, uma professora e poeta, poetisa lá de Goiás, da cidade de Goiás, do nosso saudoso, querido e também presente aqui, que eu tive o privilégio de conhecer e de desfrutar da amizade, Dom Tomás Balduino. Cora nos diz: sabedoria, saber se aprende com os mestres e com os livros. Sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então nós somos seguidores dos que têm sabedoria e dos que buscam também o saber. Como diz o Papa Francisco nessa sua encíclica recém-lançada, louvado seja, sobre o cuidado da casa comum, a ciência e a fé, o conhecimento e a mística tem que andar de mãos dadas, porque isso tudo é elemento de libertação. Para a gente pensar na crise política brasileira atual, que é permanente, é preciso um brevíssimo olhar sobre algo que é marca da nossa história, e que eu chamaria aqui de transições intransitivas. Vejam só, e eu falo aí do meu lugar de professor de história, e coloquei tudo isso no livrinho que foi mencionado aqui, que está lá na portaria, para quem puder adquirir. Tirei o do autor, tirei o do livreiro, o do distribuidor, então ficou a preço de custo. Nesses tempos de inflação, sempre é bom. Embora livro seja um objeto pouco valorizado nessa sociedade do mercado e do consumo. Mas eu coloquei um pouco isso que eu vou falar aqui de maneira absolutamente sintética nesse livro, A Rua, a Nação e o Sonho. E também a minha trajetória desde a JEC, Juventude Estudantil Católica, eu coloquei num folhetinho, que obviamente é para quem quiser, de graça, desde os tempos sombrios da ditadura. A ditadura em mim, seus nós em nós. Está ali também, para quem desejar. Mas, vejam, o Brasil não foi descoberto.
Na verdade, ele foi coberto porque aqui existiam povos e culturas, assim mesmo, no plural, antiquíssimas, e que viveram um processo de opressão e descaracterização. Então, somos uma formação social de um descobrimento que foi cobrimento. Quando se coloniza o país, se estabelece um modelo de partilha de grandes extensões de terra que passariam de pai para filho, uma casta, as capitanias hereditárias. A gente estudou isso no grupo escolar. Só que não se estuda, muitas vezes, os efeitos desse modelo de colonização. Ali está a gênese do latifúndio, da monocultura e da escravidão. Antes de ontem, o técnico da seleção brasileira, essa que não está mais nem entre os 4 melhores da América do Sul, cometeu um ato falho. Mencionando as críticas que ele recebe, ele disse o seguinte: eu acho que eu sou um afrodescendente, porque apanho e gosto de apanhar. Claro que depois ele pediu desculpas, percebeu a mancada que dera, mas vejam como o preconceito, o racismo, a desigualdade entre as pessoas que Deus criou radicalmente iguais, está introjetado dentro da gente. O que é grave, o que é triste e o que é sequela desse passado colonial. A nossa independência, na verdade, foi uma transferência do domínio político-administrativo de Portugal para o domínio econômico da Inglaterra. Fernando Brant, um grande poeta, meu amigo, que está na Luz de Deus há 10 dias, ele, ao fazer um verso para um livro que eu escrevi com outro, chamado Brasil Vivo, cunhou um versinho maravilhoso: quem proclama independência e não abole a escravidão, vai ver, não é livre nada, apenas mudou de patrão. E assim o Brasil caminhou com uma sociedade profundamente desigual e injusta, no século XIX também, do Império, como nação independente. E a República, governo do povo, o que republicanizou aqui? Muito pouca coisa, até porque a República não foi um movimento de baixo para cima, mas do estamento militar, representando inclusive elites cafeicultoras descontentes com o regime monárquico. O próprio Deodoro, que fez a proclamação da República, ele tinha muita simpatia pela monarquia. E a República Velha do Brasil, até 1930, era dos bacharéis e dos coronéis, donos de gado e gente. E o poder político, como estava? Apenas para essa casta. Vocês sabem que até o século XIX, as câmaras municipais, viu, Toninho, eram chamadas câmaras dos homens bons. E quem eram os homens bons no Brasil? Os que tinham terra, escravos até 1888, gado, e eram católicos, que era a religião oficial e única, brancos e do sexo masculino. E isso, claro, não existindo mais na letra da lei na República Brasileira, na prática continuou predominando de maneira avassaladora. Eu vejo aqui, provavelmente, nessa nossa celebração, a maioria seja de mulheres, não é? Está equilibradinho, mas as mulheres são a maioria na nossa sociedade, não são 10% na Câmara dos Deputados, e só conseguiram o direito de voto em 1934, acreditem, que é, do ponto de vista histórico, logo ali. E olha que em 1930 se fez uma revolução no Brasil, a Revolução de 1930. Essa revolução foi tão revolucionária que um apoiador seu, presidente da província, que equivale a governador de estado hoje, de Minas Gerais, Antônio Carlos, disse o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça. E assim ingressamos naquela longa era Vargas, que teve o Estado Novo,
que procurava trazer para cá características de uma ascensão autoritária na Europa. O Estado integral de Oliveira Salazar em Portugal, o fascismo de Mussolini, que depois se consolidou na Itália, e o nazismo alemão. O Brasil teve características de regime autoritário, centralizado, unificado naquele período, onde também, graças à luta dos trabalhadores e não à benesse do governo, é verdade, foram conquistadas as leis trabalhistas na década de 40. Então nós somos um país ainda muito retardatário na garantia dos direitos e no reconhecimento efetivo no campo jurídico e político da igualdade entre todos. Tivemos a democratização de 45 e falo também de um período em que creio que nenhum de nós estava vivo e percebendo a história naquele momento, nenhum de nós aqui. Essa democratização também mostrou-se ser muito parcial, muito limitada e muito lenta, porque logo ficou sob a influência da Guerra Fria e da perseguição a quem discordava do modelo dominante. Tivemos, já na década de 50, alguns esboços, afinal, e só agora, na década de 50 do século passado, de algo fundamental, que é um projeto de nação, planos de governo. Juscelino Kubitschek tinha o slogan 50 anos em 5, o desenvolvimentismo. Antes Getúlio, eleito pelo voto popular, afinal, pensava num governo nacionalista, Petrobras, essa tão vilipendiada agora, Jango e as reformas de base. Mas vejam, transições intransitivas, porque esses processos aparentemente virtuosos nunca se complementavam. O golpe civil-militar de 1964 veio para salvar a democracia ameaçada por uma possível república sindicalista, livrar o país da corrupção. E o que se viu durante 25 anos? Autoritarismo, censura, tortura, ditadura, banimento, padres e bispos perseguidos. Dom Helder, outro que Deus me deu o privilégio de poder conhecer, não podia ter o nome dele mencionado nos jornais, os censores impediam. Dom Paulo Evaristo, nossa esperança e chama perene aqui em São Paulo, também viveu a perseguição da ditadura, e muitos outros. Meu amigo, e está nesse livrinho que eu trouxe aqui para vocês, tem uma foto dele, Padre Henrique Pereira Neto, assessor de Dom Helder, assistente da Juventude Estudantil Católica, foi trucidado no Recife pelo comando de caça aos comunistas. E esse martírio, pelo menos, fecundou a possibilidade de saída desse regime autoritário, também pactuada pelo alto, numa democratização lenta, gradual e segura, como se dizia na época. E o Brasil, então, a partir daquele movimento, teve de novo esperança de uma transição efetiva para uma democracia plena. Mas vejam, as diretas não foram tão já, e a anistia não foi efetivamente ampla, geral e restrita, poupando, inclusive, por outro lado, aqueles que, de maneira covarde, cometeram crimes de Estado, que as comissões da verdade toda, agora, só agora, 2014, 2015, começam a apurar. Portanto, nós temos uma história de poucos avanços e muitos recuos, uma história que não supera a principal chaga do nosso país, que é a da desigualdade social. E aí, encerrando, chegamos no nosso momento atual. Eu suspeito que a gente está vivendo o fim de mais um ciclo, que é o dessa democratização de baixa intensidade, que é o da chamada República Nova, que começou com Sarney,
ele que vem do velho regime, aliás, parece que ele era dono de capitania hereditária no Maranhão, só agora, numa eleição, o grupo oligárquico de lá foi afastado do poder, mas a nossa democratização também foi sempre limitada, porque o empoderamento fundamental está aqui, na base, no povo organizado e consciente. Mas aí tem o nosso lado. Eu falo do meu lugar de não parlamentar, não da chamada elite política. Não devemos ser paternalistas. O povo também, muitas vezes, se deixa enganar. O povo, muitas vezes, talvez inconscientemente, é cúmplice dessa trajetória histórica de exclusão e de desigualdade e de não participação, porque ele, quando pode votar, muitas vezes troca o voto por desvalorizá-lo por um benefício, por uma vaga na escola, por uma resolução de problema pessoal. E isso é apequenamento da política, isso é cumplicidade com a politicagem reinante. Lima Barreto, um conterrâneo meu, eu sou filho de piauiense, com paulista, e nasci no Rio de Janeiro. Lembra aquela música do Chico, do Buarque? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu tataravô baiano, meu bisavô mineiro. E eu, na barriga da miséria, nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Muito bem. O Lima Barreto, um escritor maldito pelos poderes da época, cunhou uma frase maravilhosa: o Brasil não tem povo, tem público. Isso lá, na primeira metade do século passado. Esse é o nosso grande desafio de superação dos eventuais avanços conservadores e para consolidar de fato um processo democrático. A consciência cidadã, a organização de base, o interesse por tudo que diz respeito à vida. É um dever do cristão, é um dever para o qual os evangelhos nos convocam: consciência de si e do mundo. Paulo VI já reiterava algo que é da doutrina católica secular: a maior dimensão da caridade é a dimensão da política. Então, o que a gente vê agora no Brasil? De novo, uma transição intransitiva. Todas as esperanças de democratização, e em especial a partir até da chegada de um metalúrgico ao poder, estão sendo frustradas porque, efetivamente, o empoderamento popular, a participação, não se efetivou. O pacto das elites, os conluios para que o poder econômico continue dominando o sistema político, está mais forte do que nunca, embora as denúncias crescentes e seguidas de corrupção mostrem que esse caminho é torto e torpe. E aí o que vem? O desencanto e a frustração. Só que é também dever do cristão fazer aquela aposta pascaliana na esperança. Nós somos seguidores de um guia que morreu na cruz, a derrota mais avassaladora, o instrumento de suplício e morte utilizado para os mais abjetos da sociedade do seu tempo. Entretanto, essa cruz, para nós que cremos, está carregada de luz. Meu pai, o que é a liberdade? A liberdade, meu filho, é um homem morto na cruz, por ele próprio plantada, e a luz que essa morte expande, profunda como uma espada. Então nós somos adeptos, seguidores fiéis de um ressuscitado. O cristão sem esperança está vivendo crise de fé. E a dimensão da política que tanto nos desencanta tem que ser resgatada nessa perspectiva da fé. Nós defendemos a democracia? Sim, mas ela já se revelou insuficiente quando só representativa, com esse derretimento dos partidos
que muitas vezes não passam de uma sigla mentirosa. Ela tem que ser participativa, ela tem que ser direta. Nós queremos um outro modelo econômico, como reitera Papa Francisco, onde não haja o império do consumismo nem o messianismo de mercado? Sim, mas aí é preciso enfrentar a grave questão da dívida pública, onde para remunerar os rentistas do grande capital financeiro, você consome quase metade do orçamento público a cada ano. E isso, junto com a corrupção, significa subtração de dinheiro da educação, da saúde, de tudo aquilo que pode promover, através de políticas públicas, vida plena para todos. Nós queremos uma nova cultura, como Jesus nos determina? Sim, e isso significa negar o Deus dinheiro e os apelos da santificação, do consumo contínuo como regra de vida. Estamos aqui lotando essa igreja, mas vocês sabem, hoje, muito mais do que nos templos, com a oração, com a redescoberta da caridade na sua dimensão política e cotidiana, nós vamos ter os shoppings lotados para o lazer e para o consumo. São os novos santos desses templos modernos, do consumo irresponsável que está adoecendo o planeta. A nossa nave mãe e irmã Terra não é inesgotável nos recursos que generosamente nos oferece. E a gente criou um modelo e um sistema de vida que tem a ver com a organização política, que é predatório e que está adoecendo o planeta. Nós poderíamos e deveríamos até discutir isso num seminário inteiro, horas e horas, mas eu quero trazer aqui apenas uma palavra de fé e de esperança. Nós vivemos um momento de intervalo de trevas na vida política do país. Olhamos o sistema, lemos os jornais, vemos o cotidiano e dizemos: não mais isso que está aí. Olhamos o futuro e o que se vê é como a manhã de hoje aqui em São Paulo. Tudo muito nublado, muita cerração. Não há ainda a perspectiva do que virá. Estamos então nesse momento difícil entre o não mais e o ainda não. E qual é o farol para a gente continuar? A esperança. Esperança que se constrói, esperança que só o é se for compartilhada. Por isso, irmãs e irmãos, eu já me coloco à disposição até do Padre Paulo e de todos para a gente discutir muito mais isso. Aliás, vai continuar, porque aqui não é bem debate, não é nem um pouco um debate, é uma locução, uma fala injusta, porque as pessoas podem e devem perguntar, contestar, questionar, mas não é o momento nem o espaço. Hoje à tarde, na sede da APOESP em Guarulhos, eu vou estar debatendo, inclusive com detalhes, a reforma política. E aí vai ser uma roda de conversa.